por fora, temos diferenças. E elas comunicam o mesmo propósito de governo, de domínio, ele é comunicado de Sim. forma diferente, né? Com atuações diferentes, mas como a Sinara disse, são papéis que se complementam, que se ajudam todos para fazer o mesmo gol. É o mesmo time, né? E tem mais coisas que Deus criou o homem e a mulher para fazerem também, né? Nesse mesmo texto de Gênesis 2,15, fala que Deus criou o homem também para guardar, né? Para proteger o jardim, né? Então o cara trabalha, né? Ele cultiva, deixa um fruto nobre visão, mas precisa agora proteger aquilo que foi criado. E a proteção tem muito a ver com a presença. A gente não protege algo que a gente não está presente, não é? A gente não terceirizar, Adão não podia terceirizar a proteção do jardim, ele tinha que estar ali, não é? E nosso jardim é nossa, antes de qualquer coisa, é a nossa família, Uhum, casamento, criação dos filhos, uhum. né? E um dos grandes sofrimentos atualmente é a ausência da presença masculina Sim, na casa, por diversos motivos, né? Mas a ausência masculina, a ausência paterna, né? A ausência do macho nas sim. casas, tanto que quem quer inventar novos tipos de família coloca jeito de ser macho, né? Uma representação parecida com um macho dentro de casa, nem que seja um cachorrinho, né? Mas Deus criou o perfeito, sabe? Não tem para onde correr, existe uma criação mesmo plena de Deus, né? Então, essa presença do homem, do macho Sim, em casa para guardar, não é isso? é verdade. Guardar, como você falou, amor, é também dar atenção, né? Uhum. E aquilo que a gente dá atenção cresce, Uhum. mas aquilo que a gente não dá atenção morre. Então, quando o esposo, ou a esposa também, né, não dá atenção àquilo que é digno da nossa atenção, a gente vai perder aquilo. Então, infelizmente, muitos casamentos são desfeitos, né? Muitos filhos sofrem bastante por falta dessa atenção, porque guardar é dar atenção. Uhum. Então, às vezes, a gente está dando tanta atenção ao trabalho, às redes sociais, às pessoas de fora, né, da nossa família, e nós estamos negligenciando a atenção com a nossa família, com o nosso casamento, né, com os nossos filhos, e a gente precisa cuidar também, além de cultivar, guardar a nossa família. Amém, é isso mesmo. É interessante que você deve conhecer essa história, né? Deus trouxe os animais aos homens ao homem, né, ao Adão, para ele dar nome para os animais. É interessante essa passagem, né? A gente fica imaginando a cena, né, dos animais chegando e a criatividade do Adão, né, para dar os nomes. Mas há um princípio interessante ah, entre os judeus, né, no hebraico, que quando você dava nome a alguma coisa, você então se tornava líder daquilo, né? Ou responsável, liderança no sentido de responsabilidade, né? Fala sobre posse, né? Tomar posse daquelas coisas. E é interessante que quando a mulher é criada, né? Ou no caso ela é formada, né? A gente vai falar um pouco agora sobre a formação da mulher e vamos falar também sobre como a mulher expressa, né, o governo, a influência, a imagem e semelhança de Deus. Mas antecipando um pouquinho isso, quando a mulher é formada, o Adão fala para a mulher, chamar-se-á varoa, né? O Adão dá um nome à mulher, né? E Deus não deu um nome à mulher, né? Mas Adão deu esse nome Sim, à mulher porque Deus queria que de fato que o homem se responsabilizasse pela Eva, né? Deus falou assim, ó, a mulher é tua, cuida cuida dela, né? dela. Então, sobre esse guardar, é sobre isso, né? Por que que Adão deu o nome à mulher? Né? Porque Deus não fez isso no lugar dele? Porque Deus estava comunicando a Adão, ei, cara, é sua responsabilidade. Então, Uhum, homens, machos, né, varões aí casados com a aliança no dedo, sua esposa é sua responsabilidade. Você deve cuidar dela e filhos sim, também, né? verdade. Às vezes a gente se depara, né, com mulheres sofrendo, por exemplo, na área emocional, né, Uhum. sem receberem de casa a compreensão, um tempo de conversa, para simplesmente desabafar, né? Então, homem, esposo, né? Dá ouvidos aí à tua esposa. Às vezes Uhum. ela tá precisando conversar, compartilhar aquilo que ela tá passando, sentindo, né? Você, como responsável por essa esposa, por essa mulher, precisa ter essa empatia para se colocar no lugar dela, né? Às vezes dar um tempo de descanso para ela, né? Uhum. Ajudando nas tarefas domésticas. E a Bíblia também fala muito sobre isso, né? Nós somos parceiros, É. fomos criados para o mesmo time, né? E a gente visa a mesma vitória. Então, a gente precisa lembrar dessas verdades também, para a gente Uhum. ter um casamento saudável, uma família saudável. Assim como a mulher pode, né, ir para fora, trabalhar fora de casa, o homem também pode e deve, né, socorrer dentro de casa, né?
Então, essa ideia limitadora, né, bloqueadora, não, de que o trabalho do homem é fora de casa e o trabalho da mulher é só dentro de casa, a gente já entendeu, irmãos, que é um desequilíbrio, né? Precisa ser administrado, como a gente já falou Uhum. nesse episódio, né? Precisa ser compreendido o tempo de cada família, a estação que cada casal está vivendo, filhos pequenos, filhos adolescentes, filhos adultos, ou filhos que já saíram de casa casados. São tantas estações diferentes, tudo isso tem que ser compreendido. Mas o ponto é o princípio. Homem, você precisa guardar o seu jardim, guardar a sua esposa, proteger sua família, proteger os seus filhos. Para guardar, o princípio aqui que a gente está trazendo é você tem que estar presente. De verdade, não é só de corpo presente, não é? Mas presente, atuante, se importando, se envolvendo com as coisas Se da família, interessando, se né, interessando. pelos estudos dos filhos, pelas amizades dos Uhum, filhos, né? Infelizmente, muitos filhos estão órfãos de pais vivos uhum, que não se interessam pelos seus interesses. Então, uhum. se esforça para isso, para se identificar com seus filhos, né? Procurar saber com quem seus filhos conversam, com quem eles andam, né? Participar da vida comum da família é muito importante. É verdade. Eu não sei quanto a você, mas eu me senti muito honrado quando Sinara recebeu meu sobrenome, né? Ela recebeu o Aguiar, que é da minha família, ela adicionou o Aguiar no nome dela. Consequentemente, nossos filhos, né, têm os nossos sobrenomes Sobrenomes. também, ambos receberam o nosso nome. E então eu dei o nome a Sinara, ou seja, eu me responsabilizei por ela, né? Agora a Sinara não tinha mais essa responsabilidade dos pais dela, agora ela era minha responsabilidade. E de igual forma, nossos filhos têm os nossos nomes. Eles são nossa responsabilidade, não apenas Nossa, dela, não apenas minha, mas nossa responsabilidade. não de terceiros, né? Não, Nem de não da terceiros. escola, não da igreja. É Claro, verdade. eles nos ajudam, né? A Sim, família, os muito. avós, os tios ajudam, né, na educação deles. Mas não é responsabilidade dos avós, nem Uhum. da escola, nem da igreja, é nossa responsabilidade. Educar os nossos filhos, ensiná-los no caminho, orientar. Talvez, dependendo da circunstância que você esteja vivendo, esse assunto até mexa um pouco com você, seja um desafio até estar ouvindo isso, ou não. De repente você está vivendo uma estação tão favorável, tão tranquila da sua vida, que você está só indo, oh, glória a Deus, é isso mesmo, né? Mas, independente do que você esteja vivendo nesse momento, a gente quer lembrar que a força, a sabedoria, a graça para conseguir viver isso é de Deus que vem. Amém. É Ele que criou essa ideia de família, essa ideia de casamento, essa ideia de macho e fêmea, essa ideia de criação de filhos. Foi Deus que criou isso. E Ele não criou e disse, se vira. Não, Ele criou e disse, eu estou com vocês todos os Amém. dias. Jesus falou isso para a gente, né? Compartilhando a sua imagem, a sua semelhança, a sua essência, sua vida conosco. Então, como é que dá certo? Com Ele. Tem que ser com Ele. Tem que Todo ser. dia a gente tem que dizer, Pai, obrigado porque o Senhor me ouve. Pai, obrigado porque o Senhor está aqui. Pai, me ajude a me tornar Uhum. um homem melhor, um marido melhor, um pai melhor. E as mulheres também fazendo as suas orações. Nós precisamos contar com a sua sabedoria, a força, a graça de Deus para dar certo. Em nome de Jesus. Isso aí. Se a gente negligenciar os princípios, colheremos os frutos. Mas se nós formos fiéis aos princípios de Deus, vamos ter um futuro abençoado. Vale a pena, gente. É Vale a pena. verdade. Vamos orar por eles, amor, mais uma vez. Declarando mesmo força, graça, sabedoria Amém. sobre a vida deles. A gente não sabe quem está ali, Sim, não sabe, a gente não sabe o que as pessoas possam estar passando nesse momento, nas suas vidas, famílias, né? Talvez alguns pensamentos de desistência. sim. Algumas pessoas talvez estejam ouvindo a gente e falando assim, meu Deus, né, isso é tão distante da minha realidade. Uhum. Mas sabe, com Deus, isso que está tão distante, né? Milagres são assim, ó, viram a chave e as coisas Sim. acontecem, né? Vamos orar por isso? Amém. Amém. Você pode. Amém, amém. Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de podermos contar com a sua ajuda para sermos pais, mães, esposas, homens e mulheres melhores. Pai, nós oramos em favor das pessoas que estão nos assistindo agora, Pai. Declaramos, Pai, o teu socorro sendo enviado para cada uma delas, Pai, de forma específica, Pai. Tudo que elas precisam, Pai, para se levantarem, Pai, como família, Pai, nós declaramos essa ajuda chegando, Pai. Em nome de Jesus, obrigado pelos frutos, Pai, obrigado pelo teu agir, Pai. Cremos que o Senhor está trabalhando em favor das nossas vidas e nós te agradecemos por isso. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém. Glória a Amém. Deus. Não se esquece de se inscrever no canal, curtir aqui esse vídeo se ele foi uma bênção para você e compartilhar também essa mensagem com tantas pessoas. Talvez você esteja ouvindo essa mensagem pensando em algumas pessoas. Compartilha, seja bênção também através desse canal aí poderoso. Em nome de Jesus. Amém. Até o próximo episódio. Até.